Antes tava 50 e poucos, agora tá 20 minutos de vídeo. Nossa, muito bonita, né? Coisa estranha. Hoje é dia 30, eu acho. Ou 29. 29 de setembro de 2025. Deixa eu ajeitar isso. Ah, tomara que dê, né? Hoje é segunda-feira. Ontem eu folguei. Sexta-feira, dia 26, que foi o dia que eu gravei o último vídeo, aconteceu um negócio bem fodido no trabalho. Eu já sabia que o Ellerson é um fudido e que ele não tinha postura pra líder nenhuma e que ele tava me tratando estranho já fazia um tempo. E daí, sexta-feira, eu fiz meu intervalo às 2 horas da tarde e daí ele resolveu fazer uma reunião com os vendedores às 2 horas da tarde. Porque ele não podia esperar 1 hora pra mim voltar do meu intervalo pra fazer reunião comigo. Ele fez com todo mundo, menos comigo. E daí... Tudo bem, né? Daí quando eu voltei da reunião, né, ele passou assim bem por cima pra mim sobre o que ele tinha falado. Que a gente vai agora começar, tipo, ter que pesquisar todos os dias um produto e falar as características, vantagens e o benefício desse produto. Tipo, tá. Né? Eu não tô mais reclamando, eu não fico reclamando das coisas pra cima e pra baixo, eu juro que eu não fico. Eu ainda falei pros meus colegas, vamos pensar pro lado bom, né? Que a gente tá fazendo isso aqui no trabalho, que a gente não tem nada pra fazer de qualquer jeito, né? Às vezes. E que, porque uma vez ele comentou, tipo, quando é que foi a última vez que vocês em casa pararam pra pesquisar sobre técnicas de vendas e não sei o que lá e não sei o que, tipo, sabe? E daí, tipo, em casa, meu amigo, a gente não tá na escola por acaso, então, pelo menos isso do que eles cobrar a gente de fazer algo em casa, né? É claro que se fosse em casa eu não ia fazer, mas não ia mesmo. Mas enfim, aí Uh, aí a gente. E tá, né? Tipo, ele comentou muito por cima comigo, muito por cima. Eu tenho certeza que ele deixou um monte de coisa de fora, porque. Eu não sei, eu não lembro como é que foi, mas o Kevin falou alguma coisa, porque o Ederson falou que era assim, tipo. E ele não falou que era assim pra mim, entendeu? Então ele deixou coisa de fora pra mim. Mas enfim. Aí. Deixa eu pegar uma meia. Aí. Daí eu tava pensando sobre o que eu ia fazer e tal. Tava conversando com o Ezequiel, que o Ezequiel tava na farmácia. E tava todo mundo fazendo sobre coisa da farmácia. Aí o Ezequiel comentou assim comigo, nossa, tu tem um medo, né, da farmácia, não sei o que, não sei o que. E daí eu falei que não era medo, que eu só não achava certo ficar recomendando coisa que a gente não tinha certeza que o cliente precisa, e se a gente não sabia sobre reação de cachorro. Bom, tudo aquilo lá que eu sempre falo, né? Enfim. Aí, tipo, ele tava meio estranho, sabe? Tipo, ele tava querendo muito me falar alguma coisa e não falava. E daí, tipo, depois de um tempo, ele pegou e falou assim, meio não querendo falar, sabe? Tipo, ele pensou muito antes de falar pra mim, ele escolheu as palavras. Porque provavelmente ele escutou coisa pior. Ele falou que o Ellerson reclamou com ele sobre mim, que não tava gostando, que eu não tava. Não sei se não era oferecendo, se não era fazendo o padrão de atendimento, sei lá o que que era. E que. E daí depois ele falou assim: não sei se isso não vai afetar teu permanecimento na empresa. Tipo, ele usou essas palavras. E eu não sei. Eu tenho certeza que o Alisson falou bem mais coisas pra ele. E o que me deixou mais puta dessa história toda é que eu não tenho certeza se ele falou especificamente pro Ezequiel, porque sabia que ele ia vir falar comigo,
Só que o Ezequiel não é de fazer fofoca, então eu acho que não foi muito isso que aconteceu. Ou se ele falou nessa reunião pra todos os vendedores, sabe? Que é pior ainda, né? Não sei o que é pior, na verdade. Ele falar pra alguém, um colega de trabalho aleatório, em vez de falar pra mim isso. Ou ele falar pra geralzão, sabe? Isso também é horrível. Mas enfim. Aí... eu já tinha me entupido de nojo, né? Só que uma coisa que eu não tinha, que eu não liguei muito foi que nesse mesmo dia de tarde, quando ele chegou, ele cumprimentou. Tava o Ezequiel na minha frente e eu no caixa, a gente tava ali. E ele cumprimentou o Ezequiel e passou reto de mim. Tipo, né? Que postura de líder é essa? E daí eu fui juntando as pecinhas e tal, e eu fui ficando... Pá, atacou a minha ansiedade de um jeito aquele dia. Só que eu sou ótima em fingir, né? Então eu continuei trabalhando como quem não quer nada. Bah, mas eu fiquei pensando nisso o dia todo. Não teve um segundo de sexta-feira que eu não pensei nisso. Eu fiquei muito mal, sabe? E eu fiquei ansiosa e tal. E daí a primeira coisa que eu fiz quando eu saí de lá foi pegar o meu celular e mandar mensagem pra Marla. E falei tudo. Eu escrevi um baita de um texto. Eu falei tudo. Eu falei desse acontecimento. Eu falei do jeito que ele tava me tratando. Eu falei que ele pegou uma única vez pra conversar comigo e sentar e ver e falar sobre isso. E eu falei, nesse dia eu falei que eu tava tendo dificuldade, que eu tava um pouco desanimada e que eu tava tentando. Isso, sabe? E continua sendo. Eu continuo tentando, eu continuo dando o meu máximo. Só que, tipo assim, ele não pode cobrar de mim. Tipo, daí, tipo, a gente pensa que a cobrança minha, porque eu tô na experiência, é diferente do pessoal que já tá há mais um tempo. E, tipo assim, em vez de ser menor ou diferente, ela é muito maior do que a cobrança do outro pessoal, entendeu? Tipo, eu vejo ele falando pros guris, tipo assim, tem que oferecer voucher, tem que focar em não sei o que lá, e tipo, esquece, e vai embora. E depois fica dando risada, e depois fica fazendo piada. Mas comigo, ele fala de um tom ignorante e grosseiro, que é pra mim focar, como se eu não ligasse pra isso. E me ignora, e é arrogante, e não tem um tratamento normal comigo, sabe? Ele não gosta de mim, só isso. E daí me tirou pra santo. E daí... eu achei que a Marla não ia me responder, mas ela me respondeu sábado de manhã. E daí ela disse que ela vai vir na loja conversar comigo. Eu não sei realmente o que esperar disso. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que ela vai falar. Eu tenho quase certeza que ela vai colocar eu e ele frente a frente pra conversar sobre isso. E eu tenho certeza que ele vai se fazer de cínico na minha frente, vai se colocar de vítima, vai falar o quanto ele não percebeu que estava fazendo isso e que ele fez não foi de propósito e que em nenhum momento era a intenção dele me tratar dessa forma, sabe? Eu tenho certeza que ele vai se fazer igual ele faz. E nesse dia que eu tava conversando com o Ezequiel também, ele comentou que pode ser porque eu questiono ele. Que foi que o dia que ele tava falando sobre o Ograx Plus, que ele tava oferecendo, que ele disse que ia dar R$ 50 pra quem conseguisse vender o Ograx Plus, oferecendo pro cliente, que daí ele tava apresentando e tal, que eu falei, que eu questionei ele, falando que qual que é a contraindicação desse medicamento, como é que a gente vai oferecer para um cliente que a gente não conhece o animal dele, que vai o corante vermelho é um dos corantes mais perigosos que existe, e que a chance de um animal ter alergia a esse corante é muito alta. Eu falei isso, tudo isso pra ele. E ele falou que pode ter sido isso, tipo, porque ele comentou, sabe? Ele comentou especificamente isso, o Ezequiel, pra mim. Enfim. Uh... Eu não sei o que vai dar. Não sei se vai resolver alguma coisa. Mas assim,
E não sei que dia a Marla vai vir também. Mas ela tem hoje e amanhã pra mim na loja, né? E daí quarta-feira eu tô de folga. Eu vou, se até terça, se ela não vir terça, quarta-feira eu vou na loja Pompeia, que a Júlia tá trabalhando lá e ela falou que eles estão precisando de design de vitrine, que era o que eu ia trabalhar lá em Bento. Então eu vou lá, vou levar meu currículo, vou comentar que, né, eu ia ser contratada pra essa função, mas acabou que eu tive que ir embora e tal. E é isso, vai ser isso, sabe? Eu não vou... Tipo, pelo menos dessa vez eu falei, sabe? Eu falei pra ela, não vou sair como a louca que tem problema e não fala. É realmente uma pena, porque eu falei pra todo mundo que eu não tava achando ali tão horrível quanto eu achava na Moreira, que eu gostava dos meus colegas e que eu tô, né, aprendendo a vender e esse tipo de coisa. E que eu ainda tenho muita dificuldade e esse tipo de coisa. Mas enfim. Eu espero muito que ela consiga resolver isso e que ela fale com ele e que... Sei lá. A Stephanie fica falando, né, que não sei o que, ele vai ser demitido, só que ele não vai. Por que ele ia ser demitido só por causa disso, entende? Quem que eles iam colocar no lugar? Não existe isso. E transferir, por que ele seria transferido? Quem vai ser transferido vai ser eu, se é alguma coisa. Porque eu que tô incomodada, né? Não é os outros. Mas enfim. Isso tá me corroendo muito, 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 muito. Porque eu não durmo direito, sabe? Eu não durmo, me dá ansiedade de noite. E daí eu comentei que isso foi um dos outros pontos, sabe, que aconteceu. Que toda vez, e que eu comentei com a Marla também, que toda vez que ele aparecia, que ele tava perto de mim quando eu tava vendendo, eu não conseguia colocar em prática o padrão de atendimento, porque me dá ansiedade, porque teve uma vez que ele se intrometeu na minha venda, que eu tava tentando achar um vermífugo de gato pra mulher que tratasse a giardia, que eu queria mostrar pra ela como é que funcionava, e eu tava tentando procurar e eu não tava achando, e daí ele foi bem ignorante comigo, tipo, se intrometendo na minha vida e falou assim, mas tem um Bravecto, né? Pegou e jogou o Bravecto em cima da mesa pra mulher, sendo que o Bravecto não previne nem trata giardia. Tipo, era uma coisa específica que eu queria mostrar pra ela. E eu não ia nem vender, eu ia mostrar pra ela porque a gente nem sabia se o gato dela tinha giardia, eu só queria comentar com ela. Mas não, ele tinha que se intrometer na minha venda e falar isso. Tirar uma foto que eu tô bonita. Não tem como tirar foto assim. Enfim. Aí... Isso, né? E que daí eu fico com ansiedade e que ele torna tudo competição, porque a venda de voucher a gente não tava ganhando nada, 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 nada. A gente vai ganhar por causa da venda de voucher. E ele tava tornando uma competição horrorosa, todo dia cobrando. Tipo, a gente sabe que a gente tem que vender, a gente sabe que é por uma boa causa. Mas ele tornava competição, tipo, por que tal pessoa vendeu 30 e tu vendeu 5? Sabe? E daí, sábado mesmo, eu tava... Que eu ofereço, né? Óbvio que eu ofereço. E daí a Ashley, a Caixa, ela comentou, tipo... Nossa, tu não dá sorte, né? Todos os clientes que tu oferece, ninguém aceita. Tipo, claro, tu quer que faz o quê? Quer que eu faça milagre? Tipo, as pessoas veem isso, meus colegas veem isso, e ele não vê. Por quê? Porque ele tá cego. Porque ele não gosta de mim, sei lá o que que é. Que ele criou na cabeça dele. Será que ele acha que eu sou melhor que ele? Porque talvez eu seja, né? Talvez eu sou melhor que muita gente ali dentro, porque eu não aceito as coisas escaladas que eu questiono, sei lá o que que é. Qual que é o problema dele, sabe? E, e daí é isso. Me dá ansiedade ficar perto dele, porque parece que ele vai julgar, que ele vai se intrometer nas minhas coisas, que nada que eu faço tá certo, sabe? E sendo que eu tô me esforçando, mas ele não vê. Eu quero muito me livrar disso, sabe? Muito, 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 muito.
Tô esgotada. Tipo, parece que eu sou a única que me importo e que dou meu máximo. As outras pessoas não estão nem aí. E fazem piada com o cliente, falam merda e não estão nem aí. Ai, sabe? Cada um, cada um. Eu vou dar essa semana pra Marla vir falar comigo. E eu quero ver no que vai dar, sabe? Pra mim não sair como que não tentou fazer nada. Eu quero ver o que vai dar, quero ver se vai mudar. Se não, vou tentar no Pompeia. Tô saturada já de trabalhar com bicho. Realmente já tô. E de trabalhar dessa forma. Então, que seja, sabe? Eu vou ir, que agora já tá na hora de eu ir embora. Café. Ele fica com os olhos regulados. Enfim. Vou-me. E Deus queira que hoje seja tranquilo, que eu não me estresse, que eu não fique com ansiedade. Tchau.